Saudações, meus amigos, mais uma vez com vocês, Cristiano. Hoje eu quero comentar um artigo escrito pelo senhor Gustavo Castagnon, artigo que a propósito foi enviado por um dos nossos leitores. É muito importante mencionar o nome dele aqui, porque é uma colaboração valiosa para o nosso canal, que é o André Alves, né? Quer dizer, do André Alves para o Cristiano Alves. Ele enviou aqui um artigo de um senhor que eu nunca tinha ouvido falar e que eu agora ouvi falar dele. Infelizmente, de forma negativa, é muito ruim quando a primeira impressão que alguém tem da gente é uma impressão negativa, de um certo senhor aqui chamado Gustavo Castagnon, sobrenome espanhol. Escreveu um artigo chamado Stalin Humanista e a Terra Plana, né, na qual ele nada mais faz do que comparar pessoas que defendem o legado de Stalin enquanto terraplanistas. Não apenas enquanto terraplanistas, como chega, só para mencionar aqui um trecho do artigo dele, ele começa da seguinte forma: ao contrário da maioria dos experts de internet, eu nunca me apresentei ou deixei me entender como historiador, economista ou sociólogo, menos ainda como essa contradição em termos que seria o cientista político. Sempre fiz questão de dizer e de colocar na descrição biográfica que faço, de mim que sou formado em psicologia e filosofia. Aqui para vocês entenderem o teor do artigo dele, ele aqui chega a dizer o seguinte: quero dizer que a moda do revisionismo em relação a Stalin chegou a um nível que para mim beira a vilania. Stalin de fato fez escolas no Brasil, ele aqui coloca, né, e até comenta um comentário de um professor que teria dito que Stalin foi tão brutal quanto Lincoln. Ele diz aqui: a espiral de revisionismo, depois que aceitarmos a hipótese de terra plana, merecia resposta. Parece não aceitar mais qualquer limite. Mais à frente ele chega a dizer o que aqui? Ele chega a dizer aqui, pelo menos a conclusão que ele faz, né? Não, antes da conclusão ele diz assim: a comparação com Lincoln, portanto, é pornográfica. Esse aqui é um outro trecho que eu também irei comentar neste vídeo. Ele chega aqui a comparar Stalin com Getúlio Vargas, né? Afinal de contas, o Brasil deve ter enfrentado grandes revoluções, né? Grandes processos de luta de classes, como a Guerra Civil Russa de 1919 e 1921. Isso sem falar em repressões a movimentos levantes cossacos, como foi o caso da revolta de Steno-Karasin, de Emiliano Pugachev, dentre tantos outros movimentos, onde, digamos, literalmente o pau comeu na Rússia. E aqui, ele, para concluir o texto dele, que a propósito está disponível na página dele, acho que é uma esquerda que quer ser respeitada numa sociedade democrática, particularmente em tempos de ameaça, concretismo fascista, tem que ser intransigente na defesa dos valores democráticos. Né? Quer dizer, agora não apenas para o Gustavo Castagnon, como também para o senhor, não é o Pirula, como é o nome daquele blogueiro, Henri Bugalho. Segundo o Henri Bugalho, agora a culpa, né, pela ascensão de Bolsonaro não é a grande burguesia, não é o Olavo de Carvalho, não são os deslizes da direita, né, na famosa lacração. Não, o grande culpado agora é Stalin. Por isso vamos atacar Stalin, vamos atacar Lenin, vamos atacar Marx, vamos atacar Engels, que assim nós vamos ganhar uma respeitabilidade da direita e assim a direita vai ceder um espaço para a gente. É claro, senhores, que é necessário ser muito estúpido, muito infantil, muito imbecil para ter esse tipo de mentalidade. Mentalidade que, a propósito, um grande pensador americano, talvez o único liberal
pelo qual eu consigo ter algum respeito, que é o professor doutor Michael Parenti, dos Estados Unidos. Ele escreveu um artigo fantástico chamado Anticomunismo de Esquerda, a cortada cruel. É um artigo que, a propósito, eu preciso revisar, porque eu traduzi esse artigo do inglês para o português há muito tempo, e convenhamos que é uma tradução meia boca, né? Porque na época eu não conhecia bem os processos técnicos para a tradução. E nesse artigo, o Dr. Michael Parenti, ele comenta uma situação nos Estados Unidos da época do macartismo, em que um sindicato resolveu se desvincular completamente da figura de Stalin, pensando que assim seria tido como uma esquerda honesta, né? Como uma esquerda moderada, como uma esquerda com uma respeitabilidade. Só que aconteceu exatamente o seguinte: no momento em que eles se desvencilharam de Stalin, acusaram-nos do mesmo jeito de serem malvados stalinistas. E isso sempre vai acontecer com qualquer um desses, o que eu chamaria aqui de esquerdistas bunda mole. Quer dizer, que é aquele esquerdista que baixa a cabeça, não, desculpe por Stalin, desculpe pelos excessos. Ele vai tomar uma paulada na cabeça do mesmo jeito do primeiro direitista, que não apenas vai acusá-lo de stalinismo, como também de totalitarismo, pelo simples fato de ele ser de esquerda. E claro que aqui existe ainda outro fator, que é a completa incompreensão do que realmente aconteceu naquele período. E o pior que isso, né, é a preguiça para compreender esse período, compreender o que realmente aconteceu na primeira metade do século XX. Mas antes de falar a respeito desse período, eu não sei se o senhor Gustavo Castagnon, se ele realmente vai assistir a essa transmissão. Então, por isso, eu aproveito aqui para me apresentar. Primeiramente, saudações a todos. Sou cristiano, jamais me apresentei como historiador, mas sim como pesquisador. Minha formação mesmo é em Direito e agora, né, desde ontem, vou ingressar na Faculdade de Relações Internacionais, quer dizer, ter uma segunda educação superior. Sou um pesquisador, especialmente de assuntos relacionados com o leste europeu e principalmente Rússia, especialmente na época soviética, até porque eu morei na Rússia 4 anos. Sou fluente em língua russa, língua que eu estudo desde 1999, quer dizer, tenho 20 anos de estudo da língua russa. E, evidentemente, pelo meu conhecimento, pela minha fluência no russo, meu russo não é nível A1, não é russo para dizer privê ou estar cantando, né, mulher por aí, é russo que me permite ler, por exemplo, um livro como esse daqui. Né? Esse aqui é um livro, claro, sobre os vikings, que foi um dos grupos sociais que fundaram o Estado russo. Então, quer dizer, eu estudo a Rússia desde as suas mais remotas origens. Esse livro aqui não é exatamente sobre a Rússia, digamos, mas que pega uma pequena parte do período. Eu estou sempre lendo tudo que é relacionado e não apenas isso. Eu acompanho seus politólogos, nomes como o Sergei Kurguinyan, historiadores como Andrei Rubnik, doutores como o professor doutor Alexander Dugin, né? Eu tenho uma obra dele aqui em russo que trata da questão da Eurásia. Acompanho, claro, os principais políticos da Rússia, desde o presidente Vladimir Putin, passando por nomes como o líder do Partido Comunista, Gennady Zyuganov, que a propósito também é doutor em filosofia e é, claro, ideólogo do Partido Comunista Russo. Além de, claro, acompanhar muitos debates que, inclusive, são promovidos na TV russa, que é uma coisa que aqui a gente não tem. No Brasil, nós não temos programas que debatem a história, onde você tem pessoas com diferentes pontos de vista. Em programas de TV russo, você tem até diplomatas israelenses comentando a história da Rússia. Então, ou seja, só para deixar aqui bem claro, eu não sou nenhum desses, como é que ele diz aqui? Experts de internet que
né, se apresenta como historiadores ou como seja lá o que seja. Não. Eu sou um pesquisador que visitei inúmeros museus, que inclusive entrevistou talvez o único brasileiro que já tenha feito isso na história do Brasil. Entrevistei sobreviventes do cerco de Leningrado, né, conversei pessoalmente com veteranas como Tamara Radionovna, na companhia do historiador petersburguense especializado em Finlândia, Bair Irinchaev, dentre inúmeras outras palestras nas quais eu participei na Rússia, além do curso, claro, de História também do MGU. Só que o curso de História do MGU à distância é o seguinte, eu não cheguei a fazer a prova, mas acompanhei então, todos os módulos na minha caixa de e-mail, além de me corresponder com Klim Zhukov, que não apenas é um historiador profissional, como também foi o meu professor de esgrima, uma vez que a especialização dele é de assuntos medievais, mas que é um bom conhecedor do período, além de acompanhar as principais séries do programa Razveda Pros, que é um programa de entrevistas que traz historiadores como Boris Yulin, historiador militar, Yegor Yakovev, que organiza um festival de popularização da história, da qual eu, a propósito, tomei parte nesse festival, que é um festival chamado Cifravaya História, ou seja, História em Números. Então, quer dizer, se eu fosse expor aqui todo o meu currículo, eu acho que eu já passei pelo menos uns 5 minutos aqui falando, teria que fazer um vídeo inteiro somente disso, né? Isso aqui é muito importante para que qualquer pessoa que acompanhe esse vídeo saiba que não é nenhum Zé Mané, porque eu acho isso, ou alguma espécie de fanático, né? Não. Aqui você está dialogando com uma pessoa que pesquisa o assunto, tem praticamente 20 anos de pesquisa sobre esse assunto. Então vamos lá por partes, né? A primeira coisa que aqui choca logo, né, faz logo saltar os olhos, é essa questão que ele já coloca aqui. Olga Benário era uma espiã soviética em território nacional, né? Quer dizer, Olga agora era uma espiã soviética. Aqui isso aqui já é uma desinformação totalmente, né, notável. Primeiro, se ela era uma espiã, onde é que estão esses documentos? Em que documento esse senhor, esse Gustavo Castanhon, se baseia para dizer que Olga era uma espiã? Não, só porque ela teve treinamento militar no Exército Vermelho era uma espiã? Não, isso não significa de forma alguma. Ela era uma militante comunista internacional que lutou pelos seus ideais e que por isso buscou treinamento militar na União Soviética. Onde que um militante comunista ia buscar treinamento militar? Ia buscar um treinamento militar em um país como, por exemplo, a Itália, nos anos 30, em um país como a Alemanha nazista nos anos 30, é uma coisa completamente sem lógica. Então isso não tem nenhum caso de espionagem aqui, mesmo porque Olga foi direcionada para o Brasil pelo Comintern, o Comintern, ou seja, pela Internacional Comunista, que não era o governo soviético, nem era uma agência do Estado soviético. Aliás, nos anos 30, os discursos de Stalin sequer eram mais apresentados no Comintern. O Comintern, que inclusive tinha uma série de estratégias erradas, estratégias que eram muito criticadas pela direção soviética, que eram estratégias consideradas aventureiras, a começar pelo próprio Brasil, né, que não teve nenhuma avaliação da situação e que acabou sendo um verdadeiro fracasso, infelizmente. Além disso, o Comintern tinha, inclusive, espiões do Serviço Secreto Britânico. Por exemplo, por que a Revolução aqui no Brasil foi descoberta? Porque veio da União Soviética para cá um agente britânico, agente duplo precisamente, só que todo agente duplo, claro, tem um lado que ele valoriza mais, e ele repassou essas informações para o Serviço Secreto Britânico, que por sua vez comunicou à inteligência brasileira e que assim eles conseguiram desmembrar completamente o movimento revolucionário no Brasil e prender todos os seus líderes. Não sei se esse senhor tem algum artigo sobre isso, mas quer dizer, ele falar que a Olga Benário
era uma militante, uma espiã soviética em território nacional, uma situação completamente absurda. Além do mais, o que a Olga ia espionar aqui no Brasil que o próprio Partido Comunista do Brasil não pudesse passar informação para o Serviço Secreto Soviético? É uma coisa completamente sem noção. Ele aqui começa dizendo, né? Não, Stalin fez escola no Brasil. Stalin foi tão brutal quanto Lincoln. Essa tese ela é completamente absurda. Stalin ter sido tão brutal como Lincoln. Aqui, nisso eu concordo com ele, né, sobre o absurdo dessa tese, pelo fato de que, na época, por exemplo, de Stalin, você não tinha escravidão, e na época de Lincoln você tinha. Stalin, que foi um combatente do racismo, até por ele ser de uma minoria nacional. Stalin, quer dizer, ele vinha da minoria. Ele era osseta, que era uma minoria nacional na Geórgia. O próprio sobrenome dele, Djugashvili, é de origem osseta, significa filho do rebanho, filho do pastor. Quer dizer, só por aí você já tem noção da importância dele, quer dizer, um representante de uma minoria governando a maioria em um Estado multinacional. Estado esse que em seu artigo 123 da Constituição Soviética de 1936 condenava expressamente o racismo. Stalin chegou a comparar o racismo com o canibalismo. E mesmo a mencionar que no Estado soviético os racistas mais, digamos, mais ávidos, né, mais ativos, eram punidos inclusive com a pena capital. Uma coisa que, por exemplo, não acontecia nos Estados Unidos de Lincoln. E aqui vem um fato interessante, muito bem lembrado pelo professor Grover Furr, que é um americano que estuda a história soviética, também um pesquisador. É o fato de que os presidentes americanos têm mais poder em suas mãos do que Stalin. Porque Stalin ocupava a função de premier e que todas as suas decisões eram colegiadas. Isso é uma coisa que o próprio presidente americano, Harry Truman, reconheceu em 1947, após uma série de conversações com Stalin. Todas as decisões de Stalin passavam por um colegiado, enquanto que as decisões do presidente americano não passam por um colegiado, apesar de que o Senado tem a liberdade de denunciar os seus atos. Por exemplo, uma declaração de guerra ela precisa ser aprovada pelo Senado. As decisões de Stalin precisavam ser apoiadas por um colegiado para que tivessem valia. É um fato, por exemplo, que uma das propostas de Stalin, que se tivessem sido aprovadas, talvez teria mudado completamente a história soviética, enquanto secretário-geral do Partido Comunista, era a proposta de separação do Estado e do partido. Proposta que, infelizmente, nunca foi aprovada. Um vício que foi extremamente prejudicial à própria existência do Estado soviético. Então, esse é um dos pontos. Logo, aparentemente, o senhor Gustavo Castagnon tem um completo desconhecimento sobre a diferença do funcionamento do Estado americano para o Estado soviético. Até porque muito me surpreende se ele tiver lido pelo menos algum biógrafo que não seja esses do mainstream, como o Volkogonov ou mesmo Sibag Montefiore, a respeito de Stalin. Aqui vem um outro ponto. Ele diz que não sou contra uma boa dose de revisionismo sobre Stalin. Ele menciona a questão dos body counters, não é? 30 milhões, ele aceita o número aqui de 650 mil, que é um número referente a todo o período da época de Stalin, que passou 30 anos no poder, e não alguns anos no poder, como foi o caso de Getúlio Vargas, com que ele chega, quer dizer, tem a audácia de comparar o governo de Stalin com o governo de Getúlio Vargas. Primeiro que, na época de Stalin, a população soviética alcançou o pico de 200 milhões.
pelo menos no início da guerra, pelos dados do censo, a população soviética era de aproximadamente 200 milhões de pessoas, quer dizer, um pouco menos do que a população do Brasil atual. Enquanto que a população do Brasil, nessa época, era de menos de 50 milhões, na época de Getúlio Vargas. O Brasil nunca teve nenhuma grande revolta, como foi o caso da revolta de Pugachev, como foi o caso da Guerra Civil Russa, né, que vitimou mais de 10 milhões de pessoas. O Brasil não era um estado cercado como era o Estado soviético, cercado ali por um verdadeiro cinturão de países hostis que patrocinavam atos diversionários, atos de espionagem, inclusive de terrorismo, contra o Estado soviético, como foi o caso do assassinato de um diplomata soviético na Polônia por terroristas da Organização dos Ucranianos Nacionalistas. Nenhum brasileiro assassinou o presidente da França com o objetivo de fomentar a guerra entre a França e o Brasil, como um russo branco, ou seja, do Exército Branco, assassinou o presidente da França com o objetivo de fomentar uma guerra entre a União Soviética e a França. Inúmeros atos de provocação contra a União Soviética eram cometidos em território soviético e fora dele para iniciar uma grande guerra mundial do mundo ocidental contra o mundo soviético, contra o mundo socialista. Outra coisa que ele menciona aqui é o discurso de Nikita Khrushchev, de 1956. Existe uma excelente obra disponível em língua inglesa chamada Khrushchev Lied, de um pesquisador americano chamado Grover Furr. Ele comprova nessa obra, que inclusive eu tenho autografada pelo autor, que das 63 acusações contra Stalin, 61 eram acusações falsas. Acusações falsas que foram levadas a cabo, que não foram verificadas por razões de conveniência política, mas que são acusações de teor falso. O discurso de Khrushchev não é referência histórica, especialmente sobre o período de Stalin. E aí vem, claro, a conclusão do texto dele, que é o trecho mais bizarro de todos, digamos assim, quando ele diz que qualquer esquerda honesta deve defender a democracia e que a democracia é um valor supremo. Deixa eu lembrar uma coisa para você, meu caro. A democracia que você tanto exalta foi absolutamente incapaz de parar o fascismo. Os sociais-democratas alemães parabenizaram a vitória de Adolf Hitler e a reconheceram na Alemanha. Assim também prosseguiram os sociais-democratas belgas, holandeses, que saudaram Hitler como um campeão da democracia.